Você sabia que no Roadprint Desktop existe um recurso de aproveitamento de mídia de forma automatizada? Para que você tenha maior precisão na hora de formar o preço, nós da Roadprint disponibilizamos para você uma inteligência onde a gente faz o tratamento da mídia juntamente com o tamanho do trabalho. E claro, não esquecendo da boca da máquina. Isso é, não adianta a gente colocar uma mídia que não entra na boca da tua máquina. Acompanhe comigo. Olha só, eu vou fazer um orçamento para ti agora, para te entender o tamanho do impacto que um mau aproveitamento devido às características do trabalho pode impactar no teu valor do metro quadrado. Vamos lá? Vou começar um orçamento novo aqui. Vou buscar a Roadprint e vou botar aqui, exemplo de aproveitamento. Coloquei aqui a condição de pagamento e tudo mais. O que eu vou fazer agora? Vou buscar um adesivo que eu já deixei ele pré-estabelecido, pré-cadastrado já aqui, que é esse adesivo por margem, tá? Eu deixei por margem, não por metro quadrado, para te entender. Eu vou montar sempre a mesma margem de lucro, tá? Tá ali 40%. E eu vou mudar os tamanhos para te entender o que acontece com o valor do metro quadrado. Vamos olhar? Vou começar botando assim, ó, 1 por 1. E tá aqui, ele deu para nós que o valor do metro quadrado ficou em R$ 58,09. E eu vou dizer aqui que esse cara é de 1 por 1. Vamos lá? 1 por 1. E olha só, se eu vir aqui na impressão e eu venho aqui nessa opçãozinha chamada simulador de impressão, a gente pode perceber o quê? Que com esse equipamento já selecionado, o software automaticamente selecionou para nós qual que é a mídia que melhor se encaixa, que nesse caso é a de 1,22 e deu uma perda de 18,03%. Só que olha só, tu poderia dizer assim, mas eu tenho uma bobina de 1 metro, por que não entra? Porque a máquina ela tem uma perdinha lateral e ele não entra. Então olha só quanto que ficou o valor do metro, R$ 58,00. Onde é que a gente colocou aqui? Mão de obra para impressão, a tinta e o adesivo. R$ 8,00 o metro, ok? O que eu vou fazer? Eu vou adicionar mais um adesivo, só que agora eu vou mudar um pouquinho o tamanho. Eu vou dizer que continua sendo um adesivo, só que agora eu vou dizer que ele é de 0,98 por 1 metro. E olha só, o valor do metro já caiu. Por quê? Vamos até colocar a descrição aqui, 0,98 por 1. Tá? Por quê? Olha só, aqui na impressão agora, como o tamanho ele é um pouquinho menor, ele conseguiu pegar a bobina de 1 metro. Aí o aproveitamento já melhorou significativamente, a perda só ficou em 2%. E aí o que acontece? O nosso valor do metro quadrado caiu de 58 para 54. Claro que muita coisa tem que ser analisada aqui. Aqui é um adesivinho só, tem muito setup envolvido e por isso que o valor do metro está um pouquinho mais alto que às vezes o que tu pratica, tá? Não digo que é o teu caso, mas é um só. Então a gente precisa analisar todo aquele setup até começar a produzir que a gente está levando em consideração. Mas o que eu quero que tu entenda é que no preço final de venda, simplesmente o aproveitamento fez a gente ter uma diferença de preço de R$ 4,00 o metro quadrado no preço final de venda. Olha o que eu vou fazer agora. Eu vou adicionar novamente esse adesivo, só que ao invés de eu colocar o tamanho muito próximo de 1 por 1, eu vou aumentar um pouquinho esse tamanho. Ó. Eu vou botar de 1 por 1,5, que é a bobina da máquina 1,60. Então eu tenho uma bobina ali de 1,52, por exemplo. Mas eu vou continuar colocando 1 metro aqui. Olha o que aconteceu com o valor do metro quadrado, porque a minha área é um pouco maior, então o meu setup diminui um pouco, eu consigo diluir o meu custo setup por uma área de metragem um pouco maior. E no meu aproveitamento, ó, eu consegui pegar uma bobina um pouco maior, foi quase de boca cheia. A perda ficou em 1,32%. Por isso, o nosso valor do metro quadrado, vamos botar aqui, de 1,5 por 1, ele foi a 46,43. Então nós tivemos uma redução de aproximadamente R$ 12,00 no metro quadrado simplesmente por um aproveitamento que o software fez.
É isso que a gente sempre diz, uma automatização, uma inteligência trabalhando em prol da tua empresa. Mas olha só, não é somente para mídia flexível. O mesmo caso ocorre então com a impressão UV no rígida. Vamos lá? Vou pegar aqui uma impressão UV, vamos pegar uma chapa aqui com impressão UV. Vou botar a medida, vamos dizer que são 2 adesivos de 80 por 80. Desculpe, 2 chapas, porque nesse caso a gente não precisa de adesivo. Olha só, quando eu venho aqui na impressão, já mudou um pouquinho, agora o meu simulador é o quê? Uma chapa. Então eu trato aqui que eu vou precisar de 2 chapas e a minha perda ficou em 36%. Ou melhor, eu preciso de uma chapa, mas serão 2 chapas pequenas que eu consigo encaixar dentro de apenas uma. Se tu tiver uma chapa um pouco maior e o teu tamanho do trabalho for um pouco maior, por exemplo, na chapa de 1,22 por 2,44, o software também vai fazer essa troca para ti com toda a naturalidade e precisão que tu precisa. E aí eu também tenho a impressão adesivada. Onde é que eu tenho o adesivo? Na chapa adesivada. Vamos lá? Olha só, chapa adesivada. Vou dizer que eu quero 2 de 80 por 80. Todo o processo de simulação ocorreu naturalmente, mas eu também inseri aqui na minha proposta, além do adesivo, foi adicionado agora a impressão PS-UV e o processo de aplicação. Obviamente, nós temos uma diferença, neste nosso caso, de valor de metro significativamente, porque a minha impressora UV tem uma alta produtividade, e nesse caso eu estou tirando o processo de adesivar e também o processo de impressão do adesivo, porque eu estou fazendo a impressão diretamente dentro da chapa no exemplo anterior, ok? No entanto, se o tamanho do trabalho fosse menor, eu vou pegar, por exemplo, esse caso aqui, tá? Que é no adesivo branco. E eu mostrei sempre a quantidade de 1 por 1. Agora, olha o que eu vou fazer. Eu vou buscar aquele mesmo produto, olha só. E eu vou dizer que eu quero 200 adesivos de 0,20 por 0,30. E olha só, nosso valor do metro caiu mais um pouco. Olha, ele foi de 58, 54, 46 e aí veio a 32. Por quê? Porque um aproveitamento é bom e eu não tenho tanto setup, porque a quantidade é um pouco maior. Então, se eu vir aqui no simulador de impressão, olha que interessante. A gente pegou a bobina, apenas 1,32% de perda, e a gente já alocou um aproveitamento bem interessante, tá? Agora, se o meu trabalho ele fosse, por exemplo, um pouquinho diferente, em vez de 200, eu vou colocar 202 impressões. Vamos lá? Ó, vou colocar que são 202 de 0,4 por 0,3. Olha aí, venho para cá. Novamente, ó, o valor do metro está um pouquinho diferente, porque aqui eu estou 0,2 por 0,3. Há uma diferença de tamanho, obviamente aumenta a quantidade, modifica o valor do metro, cai mais um pouquinho. E aí, quando eu venho aqui no simulador, veja, tem aqui todo o processo e no final ele diz que eu vou perder essas 2 opçõezinhas porque não tenho mais como colocar, acaba a minha quantidade, mas mesmo assim é o melhor aproveitamento, mesmo se ele tivesse trocado a medida que tu tem aqui lateralmente. Com isso, você consegue perceber o tamanho da importância de utilizar uma ferramenta inteligente na hora do aproveitamento. Nada te impede, por exemplo, de tu utilizar no Excel. Tu vai lá e coloca assim, o trabalho é de 1 por 1 e a perda é sempre 10%, sempre 20%, como a maior parte das pessoas fazem. No entanto, tu utilizar uma inteligência como essa, tu pode facilitar o ganho de um negócio que o teu preço é mais justo e também o desperdício de material lá na frente. Mesmo que, claro, na maior parte das vezes o teu impressor consegue colocar vários trabalhos para imprimir junto numa mídia que já está na máquina. Mas aí, meu caro, é ganho teu. Por quê? Porque tu vai, no teu orçamento, fazer o pior cenário possível que pode estar acontecendo. Ou melhor, se tu aprovar somente esse trabalho, o melhor aproveitamento vai estar naquele cenário. Agora, se tu conseguir rodar outro trabalhinho junto, ótimo. Ganho seu.
E aí, gostou do simulador de impressão com o nosso aproveitamento de bobina? Quer utilizar? Chame a nossa equipe de sucesso do cliente e de suporte para poder te atender nesse processo. Até a próxima!